Vereadores que aprovaram o nosso pedido, nossa indicação. A nossa indicação tem por finalidade promover os parques públicos de Ribeirão Preto. É sabido que muitos parques na nossa cidade estão abandonados, outros sem condições de frequentar. Então, nós temos uma sociedade muito pujante aqui em Ribeirão Preto na fábrica de eventos. Nós produzimos muitos eventos na nossa cidade. Então, a nossa indicação é para que o prefeito autorize o uso dos parques públicos, seja em parceria público-privada, seja em eventos próprios, para produção de eventos nesses locais, inclusive com consumo de bebida alcoólica. Não é segredo que o Morro do São Bento é um parque. Não é segredo que o Parque Permanente de Exposições também é um parque na nossa cidade. E nesses dois locais acontecem eventos com consumo de bebida alcoólica. Nós poderíamos utilizar o Parque Roberto Genaro de Melo, que não tem serventia hoje alguma. Nós poderíamos utilizar o Parque Maurílio Biagi para eventos específicos autorizados, como, por exemplo, o Festival Tanabata, Patrícia. O Festival Tanabata serve saquê, é uma bebida específica da colônia japonesa, feita de arroz, faz parte da cultura e da gastronomia daquele público. Então, a nossa indicação tem esse sentido, que o prefeito se sensibilize e autorize eventos com bebidas alcoólicas nos parques. Obrigado. Obrigado. Na realidade, isso coloca às claras o objetivo do Bolsonaro. O seu objetivo, que a gente assiste todos os dias, que é sempre antidemocrático, é sempre para a imposição de um governo ditatorial, onde existe, na visão dele, um poder soberano, supremo, que é o dele, que é o executivo, é a presidência da República. Os outros são subalternos. Essa é a visão bolsonarista. E com essa visão, ele vai colocando os pés pelas mãos e vai atacando a Constituição. Como você bem lembrou, o objetivo dele, evidentemente, é botar uma pá de cal nessa decisão do Supremo. Só que, para isso, ele usa o quê? Um decreto que está na competência da Presidência da República, mas é um decreto outorgado com competência para caso de indulgência, de clemência. Por exemplo, num indulto, que é um benefício coletivo, e não é esse o caso, o que se quer? Se quer, mediante condições, tempo de cumprimento da pena, ela se tem a extinção. Na graça do Bolsonaro, que é para a pessoa certa e determinada, o que ele objetiva, na realidade, não é nenhuma indulgência, não é nenhuma clemência, é simplesmente entrar num jogo de braço de ferro com o judiciário, tentar desmoralizar e desacreditar o judiciário, de modo a que ele possa, um dia, ele, Bolsonaro, fechar efetivamente o judiciário. E aí eu lembraria que o filho do Bolsonaro, que é um ventríloco do pai, atenção, um ventríloco do pai, já disse que com um cabo e um sargento ele fecha o Supremo. Muito bem lembrado, Dr. Walter. E falando no Congresso, né, a Rede protocolou uma ação no STF, no Supremo, o PSOL, um decreto legislativo na Câmara, o senador Fabiano Contarato, mais um da oposição também. Essas medidas podem, de fato, barrar a medida do presidente Jair Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Aliás, esse é o caminho legal, é o caminho democrático. Não é a força bruta que se vê pelo Bolsonaro, né? Um uso de um decreto absolutamente nulo para dar uma aparência, um decreto inconstitucional. O caminho é o recurso ao judiciário, essa ação de descumprimento de preceito constitucional. Por quê? Porque o que a Constituição estabelece? A separação de poderes, um mecanismo de freios e contrapesos, e mais do que isso, a Constituição estabelece, e isso é importante, atenção, que um ato administrativo, quer dizer, quem edita um decreto, não pode fraudar, esquecer e atentar ao princípio da impessoalidade. Os decretos são impessoais, não visam beneficiar pela pessoa, ad persona, mas simplesmente se beneficiar a uma coletividade, a uma linha de orientação coletiva. Aí não tem indulgência, não tem clemência. O que tem é um favorecimento pessoal. Por um presidente da República que se desvia da sua finalidade, tem por objetivo claro, indiscutível, de atentar ao funcionamento do judiciário, e com isso o Bolsonaro comete crime de responsabilidade e fica sujeito a impeachment. Infelizmente, Gabriela, o que a gente assiste é que o Bolsonaro tem uma espécie, vou usar um outro exemplo, uma linguagem jurídica do ex-ministro saudoso Nelson Bria, ele fala em soldado de reserva. O que a gente está vendo? É que o Bolsonaro, nesse contexto de decreto, ele tem um soldado de reserva, que é o presidente da Câmara, que se chama Arthur Lira. Por que é um soldado de reserva? Porque o Arthur Lira também já se manifestou e já provocou o Supremo Tribunal, dizendo, com todo o equívoco, que a última palavra para a cassação é da Câmara, no caso de um deputado, ou do Senado, no caso de um senador. Aí o Arthur Lira faz o jogo bolsonarista de provocar o Supremo para que diga se a última palavra não é do Parlamento. E a questão é muito simples. Se ele se desse ao trabalho de olhar a Constituição, ele veria duas coisas. Em primeiro lugar, a Câmara, no caso, pode, e aí está a sua atribuição,
iniciar, e já foi iniciado, mas está na gaveta, dormindo na gaveta, o quê? Um processo administrativo por falta de decoro parlamentar. É a Câmara cuidando da sua imagem e exigindo o decoro dos seus representantes, que são representantes do povo também. O processo administrativo, pela Câmara, leva à cassação do mandato. Segundo ponto, isso é um outro instrumento para o parlamento, que é o impeachment. São esses dois instrumentos. Então, o que faz o Lira? Ele quer a última palavra que seja da Câmara e a última palavra da Justiça. O que ele também pretende e esconde sua real intenção? O que ele quer também é participar dessa agitação e, de alguma forma, de desmoralização do judiciário. Por quê? Vejam o mecanismo de freios e de contrapesos, o chamado check and balances, que nós copiamos dos Estados Unidos. O que faz a Câmara quando um dos seus integrantes, um dos seus deputados federais, é preso em flagrante? O que diz a Constituição? Que a Câmara aprecia a prisão em flagrante e pode conceder a liberdade. O que fez a Câmara no caso de Daniel Silveira, quando ele foi preso em flagrante? Confirmou a prisão. O que pode a Câmara fazer diante da Constituição? A Câmara poderia, e perdeu o prazo, precluiu, poderia determinar e informar ao Supremo o quê? A suspensão do processo criminal que corria com relação ao Daniel Silveira. Fez isso? Não fez, não pediu a suspensão. Esse processo tramitou. E quando se deu a perda do prazo, quer dizer, que não poder mais pedir a suspensão do processo, esse prazo vai até o julgamento. E o Supremo já julgou, quer dizer, não cabe mais à Câmara pedir a suspensão do processo. Então, repetindo, nós temos um Bolsonaro e temos o seu soldado de reserva, que é aquele que engaveta todos os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, que se chama Arthur Lira. Perfeito, doutor Walter Mairovich, muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente nessa emenda de feriado. Uma boa tarde, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, e lembrando, porque isso é muito importante, Bolsonaro atravessou a porta e está dentro da antessala da ditadura militar. Contando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto no primeiro turno com 42%. No principal cenário, ele é seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que tem 33%. Ciro aparece com 10%. Vamos ver os destaques aqui no telão? Você me acompanha aqui, na pesquisa da Exame, aliás, né, Ideia, e nesse levantamento o nome de Sérgio Moro não foi considerado, né, deixando isso claro, porque ele trocou o Podemos pela atual legenda no último dia do prazo legal, União Brasil, e o Moro afirmou que não se candidataria à presidência, então votou atrás, e o partido oficializou o nome de Luciano Bivar como pré-candidato. Em março, o Moro aparecia em terceiro lugar na pesquisa, com 9% dos votos, e nesta sondagem o Bivar não chegou nem a 1%. Isso é bastante relevante, né, para a nossa discussão aqui. O terceiro lugar no levantamento está ocupado pelo Ciro, como a gente disse, e aparecem com um empate técnico, margem de 3 pontos para mais ou para menos, João Dória, Simone Tebet, André Janones, Sofia Manzano, José Maria Imael e Leonardo Péricles. Tem 1% cada um, Luiz Felipe Dávila, do Novo, a Vera Lúcia, do PSTU, Luciano Bivar, que eu comentei agora, e o Aldo Rebelo, do PDT, não chegaram nem a 1%. Também é nosso tema aqui de conversa. A gente está dando uma olhadinha aqui no telão, né, nos nossos pré-candidatos. Agora eu pergunto ao Bombig, sem o Sérgio Moro, o nome do Ciro cresceu, né, está ali com 10% das intenções de voto. É o nome mais cotado agora para a terceira via, Bombig? E aproveito também para chamar a atenção para a irrelevância, né, de Luciano Bivar aí nessas intenções de voto, 1%. E antes, quando a gente tinha o nome de Sérgio Moro, que agora está no mesmo partido, a gente tinha uma relevância bem mais importante, né? Porque Dom Pedro II deu as cartas patentes a 2 cervejarias. Uma que chamava-se Antártica Paulista e outra chamava-se Brahma. A Brahma é importante porque foi inclusive o arquivo da Brahma que permitiu reconstituir um pouco o mercado de escravos do Brasil da segunda metade do século XIX. Ela terceirizava e alugava escravos. Por razões que eu não sei explicar, a Antártica e a Brahma cresceram, foram engolindo todas as cervejarias pequenas, e a partir do Estado Novo, com apoio decisivo da CREA e do Banco do Brasil, se constituíram nas 2 grandes produtoras de cerveja no Brasil. Tão bem sucedidas que Brahma passou a ser sinônimo no vocabulário popular de cerveja. Me dá uma Brahma aí de marca Skol. Muito bem. Empresas de capital aberto foram sendo sempre apoiadas pelo Estado brasileiro. No BNDES, quando presidente, mandei fazer um inquérito interno para saber quantas vezes o BNDES havia apoiado Brahma e Antártica de 1960
de 1980 até o ano que eu era presidente. 2.000 operações de financiamento. 2.000, meus senhores. Aliás, a Brahma se fundiu com a Antártica. E foram tão grandes que puderam comprar a maior cervejaria argentina. E por coisas da astúcia empresarial brasileira, 3 brasileiros que são donos do Grupo Garantia assumiram o controle acionário do Grupo Ambev, nascido da associação entre Antártica e Brahma. Em 2004, o Grupo Ambev virou belga. Os 3 brasileiros passaram a ser milionários. Milionários não, bilionários belgas. Eles trocaram o controle da Ambev brasileira, que por sua vez já controlava a Quilmes argentina, por uma popuda participação acionária na Interbril, que é a maior cervejaria belga e a maior cervejaria do mundo. Passaram a ser minoritários dentro da Interbril. E a Ambev passou a ser de propriedade da Interbril. Por isso eu digo que o senhor Sucupira, que é um deles, eu não sei o nome dos outros 2, passaram a ser belgas. Houve um processo de belgificação de uma empresa que durante 100 e tantos anos foi nacional e teve o apoio do Estado Nacional Brasileiro desde os tempos de Pedro II. Eu considero um crime de lesa pátria o que esses rapazes fizeram, que está havendo uma reprimarização da economia brasileira. Certamente houve uma desindustrialização relativa do Brasil. O Brasil chegou a ser a 8ª economia industrial do mundo, hoje é a 13ª, segundo o Cossenza, professor da COP, é a 15ª. Eu prefiro ficar em 13ª para não ficar tão acabrunhado. Mas, em termos relativos, a indústria perdeu posição dentro da economia brasileira. E cresceu o peso relativo do setor agropecuário, agroindustrial. E aí, alguns dizem assim, o Brasil está voltando a ser primário. Porém, vejam bem, não é um retorno à República Velha, porque a República Velha era melhor do ponto de vista da nacionalidade. Eu vou comparar o café com a soja. A economia do café era a República Velha. A fazenda de café era tipicamente o quê? Uma empresa agrícola nacional. O café era transportado para o Planalto Paulista por 3 ferrovias. A Sorocaba, a Mogiana e a Paulista Estrada de Ferro. Todas 3 de capital nacional. 2 delas de empresários do café e uma delas do governo de São Paulo. Embarcava pelo Porto de Santos, cuja empresa era a Companhia Docas de Santos, criada pela família Graffrey e pela família Guindy, ambas famílias brasileiras. Então a infraestrutura do café era nacional. Os bancos eram nacionais que financiavam o café. E os exportadores eram nacionais. A semente era aperfeiçoada pelo Agronômico de Campinas, que criou as variedades de alto desempenho cafeeiro. Se os senhores quiserem comparar a soja com o café, vão verificar que nós da soja estamos mas muito piores do que na época do café. Porque a fazenda de soja continua sendo nacional. E o caminhão que recolhe a soja até um ponto logístico mais importante é também nacional. Acabou o nacional. Porque o maquinário agrícola da soja é todo ele multinacional. Os fertilizantes poderiam ser da Petrofértil, mas com a privatização do Dr. Fernando Henrique, os fertilizantes estão todos na mão de grandes grupos internacionais. 1/4 do café é financiado diretamente por bancos estrangeiros. As operações de arbitragem se dão na Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago. 4 empresas exportam todo o café, toda a soja brasileira. Nenhuma delas é nacional. É a Bunge, é a Dreyfus, Monsanto e Cargill. Nenhuma é nacional. A semente foi da Embrapa. Foi a Embrapa que criou, inclusive, a soja tropical. Era uma planta de clima temperado, ela converteu numa planta de clima tropical. Mas a Embrapa está sendo sucateada. Quem controla a semente da soja hoje é a Monsanto, que não é nacional. Então, não pensem que pelo fato da indústria ter declinado em posição relativa e a soja ter prosperado, que nós voltamos à República Velha. Não, saudosa República Velha. Saudosa em que termos? Em termos de projeto nacional. Dizer que o Brasil está batendo recorde atrás de recorde de exportação do agronegócio. E, ao mesmo tempo, a gente vê 19 milhões de pessoas já passam fome hoje, agora estão passando fome, e outras 100 milhões de pessoas, ou mais de 100 milhões, almoçaram, mas não têm a certeza de ter o jantar. Ou seja, não tem a segurança de fazer 3 alimentações por dia. Como é que o Brasil pode entender isso, Kelly? Bater recorde do agronegócio
ao mesmo tempo não ter comida cara que não consegue chegar na mesa do trabalhador. Como é que isso se dá e como é que a gente pode reverter essa situação? A comida virou mercadoria, né, Ricardo? Então, a gente tem um bando de capitalistas e empresas que estão lucrando com produtos alimentícios, e isso é muito grave, né? Tem a ver com uma própria crise do capital, né, que dos anos 70 para cá do século passado, começaram a desenvolver uma dinâmica, né, de financiarização, e isso foi gerando uma corrida por terras, e cada vez mais eles mercantilizam essa comida. Então, a gente também tem que se dar conta, né, que cada vez mais é oferecido para nós um prato, que é um prato que eu sempre costumo dizer que é um prato globalizado. O que tem nesse prato? Ultraprocessados, né, o IBGE tem mostrado que cada vez mais tem aumentado o consumo desse não alimento, né, embutidos, pão de forma, salgadinho, refrigerante, enfim, pizza pronta, né? Então, esses ultraprocessados estão cada vez mais no nosso prato. Nós estamos deixando de comer arroz e feijão, estamos deixando de descascar mais alimento, tomar mais suco de fruta, e isso traz muitos problemas, né? Porque a gente come coisas que vão nos adoecer. Esse prato globalizado também tem muito agrotóxico. Do golpe para cá, foram liberados 2.000 novos tipos de agrotóxicos. Só no governo Bolsonaro foi 1.129, né? Então, é uma bomba, né, de agrotóxicos, e a gente não pode imaginar que eles estão só nas frutas, verduras e legumes, não. Nos ultraprocessados também tem resíduos de agrotóxicos, né, como, por exemplo, agora o IDEC, ele revelou, né, para a gente uma pesquisa divulgada no mês passado, que foi encontrado, né, resíduos de glifosato e glufosinato no pão de forma, por exemplo, no suco de néctar, né, de fruta e tal. Então, tem muito problema, né, nesse tipo de alimentação. E o outro item desse prato globalizado são os transgênicos, porque transgênico caiu na nossa mesa, né, assim, dos anos 2000 para cá, e a promessa dos transgênicos era justamente diminuir o consumo de agrotóxicos, mas aconteceu o contrário, né? Fez uma explosão, né, de agrotóxicos. Então, esse prato globalizado, ele cada vez mais vai interferindo na soberania alimentar. Mas, além disso, como você lembrou muito bem, o agronegócio, ele especula em cima do alimento. E veja, o IBGE já mostrou no seu censo agropecuário, quem produz comida é a agricultura familiar, o agronegócio produz commodity para exportação. Só que, né, o agronegócio, ele controla a indústria de alimentos. Então, ele compra barato da agricultura familiar, ele processa, ele agroindustrializa, e ele, né, diante de uma desvalorização cambial, como nós estamos tendo no nosso país, prefere mandar essa comida para fora, ganhar dinheiro com isso e não abastecer o mercado interno. É por isso que a gente está com um pacote de açúcar a quase R$20, né? A gente pagou em setembro do ano passado R$50 por um pacote de arroz. Isso é fruto da especulação do agronegócio. Por isso que nós precisamos também lutar contra essa indústria dos alimentos e contra esse modelo do agronegócio que é completamente absurdo e que especula em cima da fome. Então, o agronegócio vai bem, comemora a super safra, mas o seu povo vai mal, né? E estamos aí com várias pessoas passando fome e é absurdo, né? Diante de uma terra fértil, maravilhosa que nós temos no Brasil. Muito importante essa sua fala, porque as pessoas têm que compreender isso, né? Eu acho que isso é fundamental para as pessoas entenderem que tipo de país está sendo construído, principalmente do golpe para cá. Eu acho que é fundamental essa pergunta e eu tenho certeza que agora as pessoas vão começar a raciocinar um pouco mais. Por que ver o agronegócio batendo recorde e a comida não chegando na mesa do brasileiro?